Você sabia que o Banco do Brasil está com inscrições abertas para o concurso, com mais de 4.000 vagas para nível médio e salário acima de 3.500? Pois é, pensando nisso, nós decidimos criar a Maratona BB 2023. Nessa maratona, nós vamos explicar o passo a passo do que você precisa saber para você conseguir se sair bem nesse concurso, tá bom? Aqui na descrição tá o link para você se inscrever no concurso. É só você clicar no link, vai te direcionar ali para o site da Sesgran Rio e você pode se inscrever, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender na hora que a gente vai prestar um concurso é como que é o estilo da banca. Porque normalmente existem bancas que têm uns editais muito grandes, né? E a gente não sabe o que tem que estudar. Porque nem sempre a banca vai cobrar tudo que está no edital. Normalmente as bancas, elas cobram, na verdade, uma pequena parte do edital, né? E sempre coisas mais específicas. Então é interessante a gente entender qual que é o estilo da banca e a gente entender como que são feitas as questões da banca, tá bom? Pra gente conseguir ter um norte aí do que a gente tem que estudar. E é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Eu vou explicar como que é o estilo da Sesgran Rio e o que ela costuma cobrar, tá bom? Então vamos lá. Olha só. A Sesgran Rio, ela é uma banca extremamente gramatiqueira. O que significa isso? Ela é muito focada em gramática, então ela gosta muito de cobrar assuntos relacionados à gramática. Normalmente a prova da Sesgran Rio, ela é composta de 30% de interpretação de texto e 70% de gramática. O que isso significa? Se a gente tem uma prova que tem 10 questões, normalmente 3 questões são de interpretação de texto e as outras 7 de gramática, tá? E aí, o que eu fiz? Eu peguei aqui o edital, né, de português da Sesgran Rio para mostrar para vocês o que tem nesse edital. Um ponto importante de observar é que a Sesgran Rio, ela tem um edital bem compacto, né? Só que normalmente ela cobra tudo que está no edital, ou quase tudo que está no edital, né? Que não tem como cobrar tudo, mas normalmente ela cobra pelo menos alguma coisa relacionada a cada assunto aqui do edital, tá bom? E aí, olha só o edital. Compreensão de textos, ortografia oficial, classe e emprego de palavras, emprego do acento indicativo de crase, sintaxe da oração e do período, emprego dos sinais de pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação dos pronomes oblíquos átonos. Tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um levantamento com mais de 300 questões para conseguir entender o que essa banca cobra, né, o que ela cobra mais. E eu também fiz um levantamento das últimas 7 provas que ocorreram do Banco do Brasil. E baseado nisso, o que eu identifiquei, tá? Eu identifiquei que um dos primeiros assuntos mais cobrados pela banca é concordância verbal. Normalmente, ela dá frases e pede para você, ela pega cada item, tem uma frase, né? E pede para você ver qual frase está correta de acordo com a concordância verbal, tá bom? Segundo item que é bem cobrado, que nas 7 provas que eu analisei, 6 foram cobrados, das 7, em 6 foram cobrados esse item, foi a colocação pronominal, tá? Conjunção, em 5 provas, de 7, teve o assunto de conjunção. Coesão referencial, tá? Que é quando você pega um termo no texto e você pergunta a qual termo que ele se refere no texto, tá? Teve 5 questões. Crase, 5 questões não, desculpa, em 5 provas cobrou esse assunto, né? Crase em 5 provas também e pontuação em 4 provas. Então, assim, todos esses assuntos aqui do edital a gente tem que saber. É bom a gente revisar todos esses assuntos e a gente também ainda tem tempo, né? Porque a prova é só em abril, então ainda dá tempo da gente entender um pouco sobre cada um desses assuntos, tá? Mas eu quero focar com vocês aqui no decorrer dessas aulas nesses 6 assuntos que são muito importantes, tá bom? E agora, vamos entender um pouco como que cada assunto desse é cobrado, tá bom? Primeiro, ortografia. Normalmente, na ortografia, eles cobram regras básicas de acentuação. Então, às vezes, eles dão uma palavra no enunciado e eles perguntam o seguinte: qual das palavras abaixo foi acentuada de acordo com a mesma regra da palavra do enunciado, né? Então, aí a gente tem que entender um pouco das regras de acentuação. Ele normalmente cobra a escrita correta das palavras, tá? Então, normalmente, ele cobra... Por exemplo, ele troca o S ali pelo Z e pergunta quais são as palavras que estão escritas de forma correta, tá? Eles também pedem muito essa questão de sinônimo. Qual que é o sentido da palavra, qual que é o sinônimo da palavra, tá bom? E também uso do hífen, tá? Dentro das classes de palavras, é muito cobrado o quê? Principalmente conjunção e pronomes pessoais.
Esses pronomes pessoais são os pronomes oblíquos átonos, né? Que normalmente cobram muito a questão da colocação pronominal, tá bom? Também, de vez em quando, é cobrado pronome demonstrativo e relativo. De vez em quando também é cobrado verbo, que aí eles pedem a conjugação, principalmente dos verbos ver, vir, por, ter, requerer, tá bom? E advérbio, ok? A crase, normalmente eles cobram os casos básicos, tá? Que a gente vai aprender no decorrer das aulas, que é o caso de quando a gente tem a preposição a e o artigo a, que aí a gente tem a crase. Normalmente são esses casos básicos, tá? A sintaxe não costuma cair muito, mas quando cai é referente ao período simples, tá bom? Pontuação. Pontuação eles costumam cobrar muito o uso da vírgula. Então, o que eles fazem? Eles te dão as alternativas de A a E, né? E colocam uma frase em cada alternativa. E perguntam qual frase está correta, tá bom? Em qual frase que a pontuação está correta, tá? Na parte de concordância verbal e nominal, normalmente eles te dão 5 frases, uma em cada alternativa, para você analisar, né? E para você falar qual que está correta, de acordo com a concordância, tá? É muito cobrado dentro da concordância verbal o uso do se, né? Se ele vai ser uma partícula passivadora ou se ele vai ser um índice de indeterminação do sujeito, a gente tem que conseguir identificar isso e a gente vai aprender nas aulas, tá bom? Regência verbal e nominal, tá? Normalmente a regência verbal é mais cobrada do que a nominal, tá bom? Só que não é tão cobrado quanto a concordância, tá bom? Mas é bom a gente entender do assunto. E quando a gente fala de regência verbal, eles gostam muito de cobrar o verbo assistir, haver, preferir, obedecer, fazer e chegar, tá bom? E a colocação pronominal, como eu já disse lá atrás, né? Normalmente eles fazem dessa mesma maneira da concordância. Eles dão 5 frases e falam para você marcar a alternativa de qual que está correta, de acordo com a colocação pronominal, tá bom? E na parte de compreensão de textos, normalmente eles cobram assuntos de tipologia textual, ou seja, qual que é o tipo desse texto? Ele é uma narração? Ele é uma descrição? Ele é uma dissertação? Ele é uma notícia, tá? Eles normalmente cobram muito, muito, muito a coesão referencial. Então, olha o que eles fazem. Eles pegam o enunciado, né? E te dão 5 alternativas. Em cada alternativa, eles pegam um trecho do texto principal, aí pega o trecho, destaca uma palavra e fala o seguinte. Aí ele pega o trecho, né, destaca a palavra e do lado tem um parênteses, que tá falando a qual termo que essa palavra destacada se refere. E aí tem 5 dessas frases, né, e você tem que marcar a correta, tá? A gente vai ver isso mais pra frente durante as aulas. E também a argumentação, que aí eles perguntam qual que é a ideia do texto, o que o autor quis dizer em determinado momento, tá? Mas, muito, muito, muito importante é a questão da coesão referencial, tá bom? Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo começar falando do assunto concordância verbal, que é um dos mais cobrados. Aí eu vou dar uma aula explicando o assunto e vou resolver exercícios da Sesgran Rio depois na próxima aula, né? E é isso que eu pretendo fazer. Então, eu pretendo fazer uma aula explicando sobre o assunto, sobre cada assunto, e resolver questões sobre aquele assunto na aula seguinte, tá bom? E o que eu queria deixar bem claro para vocês, que é muito importante você focar bastante em português, tá? Depois dos conhecimentos específicos, português é a matéria mais importante. Por quê? Porque português tem 10 questões com peso 1,5, então 15% da prova é português, tá bom? Então não deixa de estudar português, não deixa de acompanhar as aulas aqui, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você, se você conseguiu entender um pouco mais sobre essa banca, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho e de deixar o seu like. A gente se vê na próxima aula, que você não pode perder, que a gente vai falar sobre concordância verbal.